Você acorda e já começa a correr. Lista de tarefas, reuniões, compromissos, metas. Tudo cronometrado, tudo produtivo. Mas no fundo, o que você está tentando evitar? É o silêncio onde mora a sua verdade. Freud dizia que os sintomas aparecem quando fugimos da dor, e a hiperocupação é um dos sintomas mais aceitos socialmente. Ninguém desconfia do que esconde quem está sempre fazendo algo importante. Byung-Chul Han alerta: vivemos no cansaço, mas um cansaço que vem do excesso de performance, não da necessidade. Estamos exaustos por não conseguir parar de provar nosso valor. O problema não é estar ocupado, é estar sempre ocupado. Porque quem está sempre preenchido por fora, quase sempre está vazio por dentro. A ocupação constante virou anestesia emocional. Você diz que ama o que faz, mas será que ama ou só não sabe o que sentir quando para? Porque o silêncio escancara feridas e o movimento constante disfarça o vazio. Jung chamava isso de evasão da sombra. Fugimos da parte de nós que sentimos vergonha, e essa parte grita quando paramos. Por isso corremos, sem parar. A hiperatividade emocional é como um vício. Você precisa sempre de algo para resolver, alguém para responder, uma meta para alcançar, porque se não tiver, tem que lidar consigo mesmo. Karen Horney falava da evasão do eu real. Quanto mais distante da própria essência, mais o indivíduo se perde em atividades, em aparências, em papéis, tudo para não encarar sua verdade nua. A produtividade virou armadura, e por trás dela há um medo enorme. O de sentir dor, o de encarar a solidão, o de perceber que talvez tudo isso que você construiu não te preenche. Você chama de rotina, mas pode ser fuga. Chama de responsabilidade, mas pode ser autossabotagem emocional. Chama de progresso, mas talvez seja apenas uma corrida de fuga disfarçada de sucesso. A sociedade aplaude quem está sempre ocupado, mas ninguém pergunta o que essa pessoa está evitando. A correria virou status, mas também virou prisão. Você diz, não tenho tempo. Mas tempo é questão de escolha. E muitas vezes você escolhe não ter tempo, para não ter que olhar para o que realmente importa. A pausa assusta, porque revela o que a ação esconde. É no silêncio que a dor fala, e a maioria de nós aprendeu a tapar a boca da dor com excesso de agenda. A verdadeira coragem emocional é parar. Parar para escutar o que o corpo sussurra, o que a alma implora, o que o coração silenciado grita quando não há mais distração. Horney dizia que muitas neuroses nascem dessa fuga de si, porque o preço da produtividade crônica é o esquecimento da própria identidade. Você vira o que faz e esquece quem é. A ocupação constante anestesia, e tudo que é anestesiado apodrece em silêncio. Emoções não processadas se acumulam como lixo emocional, e depois cobram o preço. Você sente angústia no domingo à noite? Sente vazio quando está sem tarefas? Sente pânico diante de férias? Talvez você não esteja cansado do trabalho. Está cansado de fugir de si mesmo. Jung falava que quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Mas para olhar para dentro é preciso parar, respirar e ter coragem de sentir o que vier. O silêncio não mata. Ele cura. Mas só cura quem suporta encarar o que emerge. E isso nem sempre é bonito, mas é libertador. A evasão emocional te impede de amadurecer. Porque amadurecer exige confronto. Confronto com frustrações, perdas, arrependimentos. E isso só aparece quando você desacelera. Muitos se escondem na correria, porque têm medo da lentidão. Mas a lentidão é o tempo do afeto, do encontro, da introspecção. E sem isso, você vive, mas não sente. O vazio não é perigoso. O perigo é viver tentando preenchê-lo com tarefas. Porque quanto mais você corre, mais longe fica da resposta que tanto busca. O que você evita sentir? Culpa? Medo? Solidão? Inadequação? Perceba, toda vez que você está sobrecarregado, alguma dessas emoções está querendo ser vista. E se você não olhar agora, a vida vai te forçar a olhar depois,
com crises, com ansiedade, com colapsos que não avisam, porque tudo que é negado volta com mais força. A verdadeira produtividade é viver com intenção, não é fazer mais, é sentir mais, escolher com consciência. E isso exige pausa, exige escuta, exige coragem de se enfrentar. Quem está sempre ocupado está quase sempre emocionalmente ausente. E a ausência de si é o primeiro passo para a infelicidade crônica. Você está presente nos compromissos, mas não na própria vida. Aprender a parar é um ato de amor próprio. É declarar: minha saúde emocional importa mais do que a minha imagem de eficiência. Você pode ser ótimo em entregar resultados e péssimo em perceber suas necessidades. Isso é autonegligência disfarçada de competência. O mundo não vai parar se você respirar, mas sua alma pode parar se você não permitir que ela fale. E ela só fala no espaço entre uma tarefa e outra. Quem vive apenas para produzir, morre sem se conhecer, porque o autoconhecimento não se conquista com esforço, mas com presença. A ocupação constante mata a criatividade, mata o desejo, mata a espontaneidade, porque tudo vira item de agenda, até o amor, até o prazer, até o descanso. Você não precisa fazer tudo hoje, precisa sentir o que de fato precisa ser feito. E às vezes a tarefa mais urgente é cuidar de si. Ninguém vai te aplaudir por ter se esgotado. Ninguém vai agradecer por você ter se desconectado de si para estar sempre presente para o mundo. O mundo exige presença, mas você precisa decidir onde está presente. E isso só se responde quando você para e pergunta: onde eu estou colocando a minha energia? Tá valendo a pena? A fuga emocional é silenciosa, mas deixa rastros na sua saúde, nos seus vínculos, na sua qualidade de vida. E o primeiro passo para parar é admitir: estou fugindo. Fugir de si é uma forma de violência interna e emocional. E toda violência emocional cobra um preço. A conta sempre chega. Você merece mais do que uma rotina cheia. Merece uma vida sentida. Merece o direito de não fazer nada e ainda assim estar inteiro. Pausar não é retroceder, é reencontrar o eixo, é permitir que o que está dentro de você tenha espaço para florescer. O que você mais teme sentir pode ser exatamente o que você precisa acolher. Porque a cura não vem de fora, ela nasce no encontro com o que foi evitado. Você não precisa de mais tarefas, precisa de mais presença. E a presença só nasce quando você para de correr e começa, finalmente, a escutar.